Fala minha amiga, fala meu amigo do mercado financeiro, eu sou Alexandre Delamure e estou aqui com a nossa série, de novo desbravando o mercado financeiro, aqui em Curitiba, Espaço XP, espetacular, bairro Batel, aqui na cidade de Curitiba, e hoje a gente vai continuar falando nesse episódio sobre assessoria, sobre o mercado financeiro. Eu trouxe aqui um convidado especial de um dos maiores escritórios, se não o maior escritório do sul do Brasil, que é a Nipur Finance, e eu tô aqui hoje com o Renato Carijo Barroso, que é um assessor que tem uma história diferente. Ele é advogado, vai explicar pra gente o que fez com que ele saísse do mundo do direito e viesse para o mercado financeiro. E aí você que é advogado, que está nessa dúvida, ele vai te ajudar a esclarecer. Renato, querido, obrigado pela presença. E é sempre legal a gente trazer a experiência, trazer a história de quem não iniciou no mercado financeiro com aquelas carreiras clássicas, administrador de empresa, economista. Você é advogado, morou nos Estados Unidos, conheceu o mercado financeiro de lá, veio para cá. Parece que a sua história é um pouco diferente da maioria. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Já acompanho o podcast da Melver há muito tempo, e indico a todo mundo porque faço o mesmo, são histórias muito interessantes e cada um com a sua, A minha história é um pouco distinta. Me formei em Direito aqui em Curitiba, uma cidade querida, e acabei, no meio desse interim, indo morar nos Estados Unidos. Minha irmã é advogada lá nos Estados Unidos, e porventura de conhecer algumas pessoas no meu meio social que eram de banco, eu acabei entrando no mercado financeiro americano. Fiquei 2 anos lá, aí voltei para o Brasil, e bem na época da pandemia, eu entrevistei com alguns dos nossos colegas aqui dos escritórios da XP, mas acabei voltando à advocacia. Fiquei trabalhando 1 ano como procurador da Assembleia aqui do Paraná, mexia com licitações, com compras de órgãos públicos, e eu lembro que eu tinha pedido 1 ano para o meu chefe para tomar essa decisão de transição de carreira, e o que aconteceu foi que uma colega minha, Maria Vitória, que na época trabalhava na Monte Bravo, ela foi para a Nipur e comentou da Nipur comigo. E foi aí que eu tive a feliz decisão de sair da parte do direito e entrar na Nipur. E eu quero que talvez você vendo esse podcast também tenha essa decisão que foi, vocês vão ver ao longo da nossa conversa, muito acertada. Mas você ganhava bem no direito. Ganhava bem. Razoavelmente bem. E a decisão de sair, de entrar na assessoria, e a gente sabe como é que funciona a assessoria, precisa ter carteira, você começa, sempre crescendo, mas sempre com quase nada. Então, essa é uma decisão gigante. Só que você trabalhou nos Estados Unidos já no mercado financeiro lá. Sim. Trabalhou em instituição grande. Sim. Na verdade, aconteceu o seguinte, eu conheci o pessoal do Safra, eram amigos pessoais de festa, e numa desses eventos eu comentei com um deles lá o que ele achava de eu trabalhar no mercado financeiro americano. E eu lembro que eles, acho que por querer me preservar, tirou sarro, assim, falou que eu nunca tinha sido da Faria Lima, que eu era do sul do Brasil, e que e realmente ele estava certo, não era economista, não entendia nada de banco, mas eu levei isso como um desafio. E eu falei assim, eu não tenho a parte técnica, então o que eu tenho que os outros não têm? E eu vendi o sul do Brasil para os Estados Unidos. Então, assim, vendi a cidade de Jaraguá do Sul, onde nós temos escritório hoje, que é a cidade onde tem mais bilionários no Brasil. Vendi Curitiba, a capital, a maior capital do sul do Brasil. Hoje o Paraná, passando o Rio Grande do Sul como um estado pujante também na economia. E juntamente a isso, não somente o Sul, mas vendemos Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, demonstrando a força do agro. Então eu mostrei para os bancos americanos que tinha money on the table em outros lugares. Então normalmente os bancos grandes têm um time de São Paulo, um time do Rio de Janeiro, que realmente é onde a gente tem a concentração desse dinheiro, mas nós temos vários outros lugares, a própria Melver, fazendo esse giro pelo Brasil, tem visto isso, e onde tem esse capital que ninguém estava olhando. Então foi isso que eu vendi. Eu vendi essas pessoas que eu conhecia, então esse meu networking, e me propus a aprender a parte técnica. E foi o que eu fiz. Estudei bastante. Lá também tem provas difíceis para passar. E não tinha a Melver para me ajudar, para fazer as provas. Mas acabei estudando bastante lá, passei. E posso dizer aqui que fui a primeira pessoa a entrar na Merrill Lynch sem ser de mercado da história. Que coisa! É uma instituição gigantesca. E aqui hoje você é assessor e sócio da Nipur, que é
a potência, o escritório, talvez uma das maiores potências aqui do Sul. Na verdade, a Nipur ela iniciou-se 8 anos atrás, numa cidade no oeste de Santa Catarina chamada Joaçaba. É o terceiro melhor carnaval do Brasil, para quem é festeiro deve conhecer, mas é uma área pujante, assim, na parte do agro. Todo o oeste de Santa Catarina, né? Então tiveram uma colonização europeia, então até pela questão, acho que do clima ser frio, as pessoas acabam sendo muito voltadas ao trabalho, né? Então você vê várias empresas, indústrias ali crescendo muito. Então a gente tem, por exemplo, na área de videira, empresas próximas à BRF, que são grandes, entre várias outras ali. Então a empresa cresceu, chegando a 2 capitais hoje, que é Curitiba e Florianópolis. Então acredito que sim, nós somos um dos maiores escritórios no sul do Brasil. Inclusive em 2022, no prêmio da Expert, nós ganhamos o prêmio de melhor escritório do sul do Brasil. E no ano passado nós ganhamos o prêmio de maior escritório, né, melhor escritório para atendimento à pessoa jurídica do Brasil. O que sim é uma chancela enorme para nós. Voltando um pouco na história, quando eu entrei na Nipur, 3 anos atrás, aqui em Curitiba, com o escritório aqui em Curitiba, nós tínhamos 1,7 bilhões de reais sob gestão. E hoje nós estamos batendo 7 bilhões. Então você veja como em pouco tempo a gente teve um crescimento. Hoje a Nipur está em 13 cidades, então Videira, Mafra, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Curitiba, Pato Branco, enfim, são tantos que nem me lembro agora, mas a gente pôde ver bastante esse crescimento, não só na Nipur, como no mercado em geral, né? Então, eu lembro que quando eu entrei na assessoria eram por volta de 6 mil assessores, hoje nós já estamos batendo 15 mil assessores. Não, já tá além. Que bom. Mais, então uns 25, a gente acompanha porque muitos desses fizeram a prova com a gente. Muitos, eu diria 70%, 80%. Mas, sobre a Nipur, é o escritório número 1 em pessoa jurídica. Sim. Ano passado, a gente tem a maior feira do mundo, que chama-se Expert, né? Então é onde todos os escritórios recebem os prêmios, né? Então as premiações são voltadas aos produtos e voltadas ao tipo, né? Cada escritório tem um DNA. Então, assim, tem escritório que é mais voltado para gestão patrimonial, tem escritório que é mais voltado para clientes private, enfim. E nós, acredito que por entender melhor o mix de atendimento à pessoa jurídica, fomos agraciados com o prêmio de melhor escritório do Brasil no atendimento à pessoa jurídica. Então, hoje, o que seria isso? Seria na parte de câmbio, na parte de compromissada, na parte de seguro e na parte de emissão, busca de crédito no mercado de capitais para ajudar essas empresas. Era esse ponto que eu ia tocar. A Nipur, primeiro, Nipur não é o nome de um sócio fundador. O Nipur tem um significado especial, né? O nome do sócio fundador é Marcelo Calef, Zig e Shaila, né? São os 3. Mas o nome Nipur é bem interessante porque, para quem não leu, eu espero que leu, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, né? E nesse livro ele cita a cidade de Nipur, na antiga Babilônia, hoje seria geograficamente ali, acho que na região do Iraque, onde foi a primeira cidade no mundo que foi feito um crédito, né? Uma troca de papel por crédito. Então, acho que foi essa simbologia desse nome. Então, é bem interessante e traz também para nós hoje o que nós fazemos, que nós somos especializados em dar crédito. Então, querendo ou não, né, foi um nome muito acertado lá atrás, que reflete exatamente o que nós fazemos muito bem hoje. E crédito, que o Renato está falando, é um pouquinho diferente do que acontece com os bancos. A gente está falando de crédito como uma solução obtida, construída no mercado de capitais. Perfeito. Que é uma solução que os escritórios eles estão começando a estruturar. Recebíveis, empresas do ramo imobiliário e muitas outras empresas grandes, elas abrem espaço para não é uma operação de desconto comum, né? É uma operação um pouco mais complexa que o assessor tem que dominar, tem que conhecer, e é o caso de vocês. Estruturação de certificado de recebíveis, operações de debêntures, que também a Nipur lidera. A gente teve um histórico muito positivo, né? Então vamos lá, em 2021, 2022, a gente fez um IPO, uma empresa chamada Unifique. Foi uma assessora nossa, inclusive ganhou o prêmio de melhor assessora do Brasil naquele ano, que foi a Aline Lopes. E ano passado a gente teve outras bons resultados. Por exemplo, no CRADA Videplast,
Então, uma empresa lá de Videira, onde um outro assessor nosso, o André Argenton, que é nosso head de fundos alternativos, inclusive, ele conseguiu estruturar juntamente a empresa, a gente fez essa distribuição. Porque assim, o que seria o crédito que a gente comenta, né? São 3 etapas, né? A gente tem a originação, que é você originar essa demanda, né? Então você vai estudar a empresa, vai ver se ela tem os parâmetros necessários, então a gente origina. Aí tem a estruturação, onde a gente, juntamente com a XP Asset, nesse caso, a gente estrutura como que vai ser a oferta. Então, ao prazo, a taxa, como que a gente vai fazer. E a terceira parte, que é a mais importante, né? Aí que entra os escritórios, que é a distribuição. Não adianta nada você estruturar um produto e não conseguir distribuir. Então, aí que entra a capilaridade até da rede XP. Então, hoje seriam a rede XP inteira 15 mil pessoas distribuindo. E no nosso caso, dessas originações próprias, que são de clientes nossos, eram originações exclusivas para os clientes da Nipur. Então, por isso que foi bacana. Então, a gente conseguiu se diferenciar um pouco dos concorrentes com isso. Só que tem um detalhe. Tudo isso começa com um profissional. Todo esse movimento, toda essa operação de recebíveis, toda essa estruturação começa com um profissional, que é o assessor. Que é o assessor que vai perceber a dor dessa empresa, observar a possibilidade, trazer para o escritório, que, óbvio, o assessor ele não é um gestor de recursos, ele não é um analista, mas ele está lá para perceber essa possibilidade e trazer para o escritório. E aí o escritório junto à XP, como você disse, vão construir a operação. Falando em assessor, e sabendo que a Nipur é um escritório mais focado para a pessoa jurídica. Aí agora eu queria que a gente começasse a falar da profissão. Porque muita gente me pergunta a respeito do alcance da assessoria à pessoa jurídica envolvendo os bancos, porque os bancos, bem ou mal, as empresas têm folha de pagamento com os bancos, aí tem desconto, são operações rápidas, fáceis de fazer. Agora eu queria que a gente começasse a falar das possibilidades do assessor junto à pessoa jurídica. Uma delas eu já bato, Renato, nessa tecla faz muito tempo. É mais fácil prospectar pessoa jurídica. Que os dados estão todos aí, são todos abertos. É mais fácil. Mas pode ser, se eu não estiver enganado, que muitas vezes essas empresas, elas já têm um relacionamento bancário sólido. E o nosso negócio não é relacionamento bancário. Só que os sócios, os fundadores, a família, talvez eles sim abram uma possibilidade. Eles sim estejam na mão dos grandes bancos. E é aí que mora a oportunidade. Estou mentindo? Não, você está correto. E engraçado porque, vou fazer uma analogia aqui com os Estados Unidos, né? Quando uma empresa americana precisa de um valor, ela não vai bater lá no JP Morgan e pedir dinheiro para o JP Morgan, até pode fazer isso. Mas eles acessam o mercado de capitais. E isso é uma coisa que está, entre aspas, nova aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Porque a gente tem empresas grandes ainda que são controladas pela família que ainda não tem essa parte, porque para você acessar o mercado de capitais, você tem que ter um modus operandi, você tem que ser auditado, tem que ter o balanço tudo certinho. Então, às vezes, você entra em empresas que estão rendendo muito bem, mas estão bagunçadas. Então, você tem que entrar com uma gestão profissional e auxiliar a empresa para isso. E elas estão se atentando porque está ficando mais barato para elas. E mesmo que o cara vá lá, o cara usa lá o plano empresário, usa a parte que ele pode na caixa, a gente pode compor um valor também, tentando no mercado de capitais, e diminuir o preço do dinheiro para ele. Então, é interessante. Hoje a gente entra como uma opção. Então, às vezes, a gente entra para perder. Né? Vou dar um exemplo aqui, você vai fazer uma renovação de frota, o cara faz direto com o banco Volkswagen, lá com o banco Mercedes-Benz e faz a frota, pega o caminhão como garantia, um exemplo. Mas a gente consegue, aos poucos, entrar em alguns setores e ser competitivo e poder trazer essa possibilidade. Eu acho que o grande segredo do assessor, e por isso que eu gosto tanto da nossa profissão, é trazer uma solução que, por mais até que o banco tenha, ele nem trouxe para você. Ou por falta de interesse de trazer, porque ele faz isso que você falou, faz o cross-sell. O cara faz um câmbio maravilhoso, mas ele segura o teu dinheiro, tem que estar lá. Então, já aconteceu várias vezes assim, de clientes meus deixam um valor pequeno no banco só para não perder o cartão, algo do tipo.
E aqui não, aqui a gente tem um interesse total e genuíno no cliente, então a gente vai buscar criar uma operação diferenciada, mesmo tailor-made para ele, né? Não é só um termo que a gente fala, faz uma coisa personificada para poder atender e a gente está tendo bastante sucesso nessas operações. E esse costume do empresário brasileiro procurar banco é a raiz de vários problemas do nosso mercado financeiro, que relativamente é novo para muita coisa. O brasileiro ele tem vários, não digo vícios, vários costumes, então o brasileiro ele ainda tem a cabeça de rentista, a inflação ainda causa muito medo, o mercado de capitais brasileiro ele cresceu mesmo com a XP de 2008 para cá. O crédito e essa operação está barateando porque a XP começou a trazer isso, outras corretoras independentes entraram e é o que a gente quer, é concorrência. Bom, agora pensando na prática da assessoria. A pessoa jurídica ela tem um ticket maior. Ok. O empresário, o dono da empresa tem um ticket maior. Só que tratar com pessoa jurídica ou com quem representa uma pessoa jurídica é bem diferente de tratar com o cliente pessoa física. Bem diferente. Muitas pessoas, muitos clientes nossos, eles têm dinheiro, mas eles não são empresários. Eles não têm a cabeça do empresário. Quer ver? Tirou só um exemplo. Não adianta você pegar um pequeno empresário que tem uma rede de supermercados, tem 3 supermercados, e você querer que o cara invista em fundo de investimento, em renda fixa. O investimento do cara é estoque. Ele quer comprar o que ele puder comprar mais barato para baixar o preço médio dele e fazer estoque, ele vai fazer. Mas para esse cara, se a gente não pode entregar produto, a gente pode entregar serviço. Fiscal, sucessório. Baseado nisso, que manha, que hack que o assessor precisa saber e desenvolver para tratar com esse público? Vamos lá, eu vejo muitos assessores preocupados na parte técnica, e não é que não tenho que ter, mas eu acredito que os escritórios crescendo, posso falar do meu, né? E a gente tem essas áreas que estão ali para assessorar, né? Então, fazendo uma analogia com o futebol aqui, o assessor é o atacante, então ele tem que fazer o gol, mas ele tem uma série de pessoas tocando a bola, cruzando para ele tem que deixar redondo. O que é interessante falar para você? Quando você atende bem uma dor da pessoa jurídica, por mais que às vezes a gente não tenha a solução para aquele momento dela, o sócio ou o proprietário ou o diretor, porque assim, quando você fala com uma empresa, você tem que ficar mais amigo do financeiro que do dono da empresa. Porque Exato. Tem vários momentos até que ele quer fazer uma coisa, mas não pode, ou não sabe como é que funciona. Então, o trabalho realmente é de você estar muito próximo. Mas quando o cara vê que você está, de forma genuína, ajudando ele no negócio dele, ele começa a abrir a pessoa física dele para você. Então, vou te dar um exemplo assim da minha carreira da advocacia. Eu lembro que no escritório que eu trabalhava, às vezes vinha multa de trânsito, principalmente em Curitiba, que tem bastante, né, radar. E ninguém queria fazer porque era um troço simples. E eu, por ser estagiário, eu fazia. E nessas de multa, o cara confiou em mim, separou da mulher e me passou uma baita de uma ação de separação. Que eu lembro que foi uma das maiores ações, eu nem sabia fazer, entreguei pro meu... Você está falando de entrar com processo para recorrer à multa? Mas um recurso de multa, algo simples. Então, assim, vou te dar um exemplo. Você conserta um caixa de uma empresa botando uma compromissada, que é algo hiper simples de fazer, o cara deixa de pagar o IOF exatamente por essa transação, fica grato no D0 a você, porque ele já vê esse resultado no ato, e acaba daí trazendo coisas maiores para você. Lógico, a gente pode pensar numa emissão de dívida, mas que seja na própria pessoa física dele. Ele fala, Renato, poxa, você ajudou a minha empresa, eu tenho um apartamento que eu vendi, estou sobrando X milhões, poxa, o que eu faria uma carteirinha disso? E você consegue entrar, porque assim, outro paralelo com o mercado americano. O americano fala abertamente de dinheiro. Você vai perguntar assim, poxa, quanto você ganha? Ganho X. Pô, que legal, keep doing what you're doing. Eles não estão nem aí, né? Aqui não, o brasileiro ele é extremamente imediatista, ele é desconfiado, até meio um pouco invejoso, mas tem a sua maneira de ser, porque você vai falar quanto você ganha, pode ser sequestrado, tem até essa questão. Mas assim, você disse na tua fala perfeito, as contas da empresa já estão abertas.
Então, eu acho que o grande filão para você que é assessor novo é entrar nessa parte. Então, você mostra teu serviço primeiro para daí você ganhar a confiança do cara. Porque como é que você vai chegar, assessor novo, novo de idade, a maioria, né, a média de idade são de pessoas novas, então eu tenho 35 anos, não, como é que eu vou chegar para um cara que construiu um patrimônio de 100 milhões de reais e falar assim, pô, coloca comigo aqui que bato no peito? Lógico, tenho a XP por trás, tenho o meu economista por trás, toda a minha base, realmente a gente tem total capacidade, mas ele ainda não sabe disso, porque ele não me conhece. Então a maneira de eu mostrar meu trabalho é através da pessoa jurídica. E outra coisa muito importante para a parte de carreira é que na pessoa jurídica a gente tem uma coisa que é a renda recorrente. Então se o cara faz um seguro, é uma renda recorrente para o assessor. Se o cara faz um câmbio, ele faz o câmbio todos os meses, né? No caso de uma empresa, né? Às vezes a pessoa física faz uma vez e nunca mais faz. Então assim, você acaba criando um colchãozinho desses clientes. Então eu lembro até quando a gente recebe alguns assessores novos aqui no escritório de Curitiba, e o cara fala, pô, para onde é que eu vou? Primeiro, você pega uma lista e liga para as empresas e vê o que elas fazem. Poxa, empresa que faz câmbio, foca nisso, porque isso é uma renda recorrente e é uma coisa que a gente é muito bom, muito competitivo. Então, seja no câmbio, seja na compromissada. Então, aí com essas coisas mais básicas, você vai constrói um colchão, vai conversando com as empresas e daí você está dentro da empresa. Poxa, você pode prospectar o dono da empresa, a mulher do dono da empresa, o próprio financeiro, os funcionários. Então, assim, você está falando com uma gama muito maior. Porque no final das contas, o que assessoria é? É movimento, é relacionamento. Então as pessoas têm que estar andando. Eu até brinco assim, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, eu pego cor fácil, eu sou moreno assim, e na época eu estava branco, porque eu ficava só no escritório. E chegava lá os maiores captadores, morenões, aquele cara cubanão, lencinho para fora, e falava assim, Renato, você tá com bronzeado de escritório, muito branco. Por quê? Porque você está muito fazendo coisas que as pessoas poderiam fazer mais administrativas, operacionais. O assessor tem que estar fora do escritório. Ele tem que estar num grupo de tênis, ele tem que estar no grupo de corrida, ele tem que estar na igreja, ele tem que estar, numa palestra política, tem que estar girando. E que forma melhor de chegar em bastante gente, em bastante capital, do que numa empresa. Então, acho que esse é um segredinho nosso aí que a gente deu muito certo, né? Lembrando que 3 anos atrás, a Nipur foi uma das primeiros escritórios a criar a parte do Nipur Empresas, né? Que tem a parte de IB, né? Investment Bank e tal, e hoje a gente colhe os frutos. E com o empresário parece que tem um jeitinho. Você conversou comigo, eu queria que você abrisse para a gente. Quando você vai falar com o empresário, tem dia bom para falar com ele? A gente tem que se colocar no papel do empresário, então empatia. Segunda-feira de manhã é o dia mais corrido para o empresário. Então, ele veio do fim de semana, tem um monte de e-mail, um monte de pepino, vai resolver tudo. Então, segunda-feira eu evito as segundas-feiras porque talvez não seja um bom dia. E evito as sextas-feiras porque o brasileiro ele gosta de viajar, ele já está pensando na praia. Vocês que são de São Paulo já quer descer para o litoral paulista, o cara que é aqui de Curitiba já quer descer para Balneário Camboriú, para Florianópolis. Então, eu acredito que você fazer um trabalho bem feito na terça, quarta e quinta é o horário ideal para falar com ele. Evitar perto do horário de almoço, então 11 da manhã é um horário ruim para você ligar, sempre bom ligar horário um pouquinho pós-almoço, mas assim, é muito pessoal, né? Tem cliente, tem a nossa assessora número 1, ela fala da intensidade, né? Então eles marcam o horário no almoço, reunião na sexta, 7 da noite, eu sou um pouco diferente, eu gosto de pegar um horário de qualidade. Então assim, você convidar um cliente para almoçar almoço do meio-dia, 2 da tarde, conversar, tomar café, entender dele, entender da vida dele, porque... E falar de produto pouco. O nosso trabalho, professor, isso, a parte técnica, você vai aprender com a Melver. Vai passar, é muito importante. Mas a parte de empatia, você, o assessor, o trabalho dele, ele tem que ser o craque no cliente. Poxa, como é que você gosta? Qual a tua idade? Qual o teu sonho? Tem filhos? O que eles querem? Quanto custa a tua vida? Aí, através disso, você desenvolve todo o restante. Então, para mim, minha dica, terça, quarta e quinta você fala com o teu cliente, sexta você liga para desejar um bom fim de semana e na segunda para contar do fim de semana, não fala nada de investimento, você tem que fazer um amigo ali, porque querendo ou não, a nossa responsabilidade é muito grande, né? E esse relacionamento genuíno cria as indicações. Lógico, com certeza. Isso aí é o seguinte, você tem que entender uma coisa, né? Isso também é algo que tem tudo a ver com carreira. Você não vai construir uma relação verdadeira em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, porque a vida é assim, a gente tem que ter algo mais sólido, isso demanda tempo. Então eu vejo muito assessor, poxa, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer isso, e com intensidade, e se forçando, assim, acelerando o carro,
lá embaixo, tendo até alguns problemas assim de caráter de saúde mental, assim, de, burnout ou ansiedade, etc. E eu acho que tem que respeitar o tempo das coisas, tem que respeitar o processo. É igual na Melvre, quando você faz o curso, estuda tanto na primeira semana e tal, e não adianta você na primeira semana estudar tudo, chegar no final sem gás. Então eu acho que você vai conquistando isso com o cliente, e aos poucos você vai entendendo, ele vai confiando também em você, você começa lá com seguro de vida, eu sempre faço uma analogia muito boa, que assim, normalmente quem tem filho fala assim, você é o único provedor da tua casa? Sou, maravilha. Então se você faltasse amanhã, teu filho não teria como... É a primeira pergunta. Então assim, quanto custa a escola do teu filho? X. Então vamos lá, o que você acha de a gente proteger o estudo do teu filho dos 0 aos 18 anos? Custa tanto. Vamos fazer o seguro caso aconteça uma coisa, você recebe, teu filho vai ter a educação dele segurada até os 18 anos. É um exemplo assim, né? Lógico, muito pontual, mas é esse tipo de pensamento. Eu acho que isso, às vezes, é mal colocado e como a profissão também vai evoluindo, no início, muitas pessoas fizeram mal isso, só quiseram vender produto. Nós não somos vendedores de produtos, nós temos inúmeros produtos, mas a gente tem que explicar exatamente o que o cara precisa naquele momento ou, às vezes, nem sabe que precisa. Né? Renato, para a gente terminar, Nipur está expandindo, está crescendo. O que o assessor precisa ter para, primeiro, entrar na Nipur e prosperar na Nipur? Vamos falar de hard skills, soft skills, como funciona lá? Bom, estamos sim em franca expansão, né? Em dezembro do ano passado, a XP está fazendo um movimento, né, de entrar na participação dos maiores escritórios, então entrou na CBN, na Manchester, e também fez um aporte, né, em 30% da Nipur. Então, dentro desse aporte da XP, nossa ideia é dobrar o número de funcionários. Hoje nós somos em 150, 160. A nossa sócia fundadora falou esses dias em um outro podcast que prometeu chegar em 200, então nós temos vagas abertas aí. Estamos espalhados em Santa Catarina e Paraná, mas também estamos olhando outras cidades, então estamos aptos a contratar. O que a gente precisa mais, que eu acho que é mais importante do que tudo, são 3 coisas. Sangue nos olhos, então a vontade de vencer, né? Você tem que ter essa ambição, não é uma ganância, é ambição. Aqui vou entrar uma coisa pouco pessoal, mas eu acho que vale também. Honrar a Deus. Por quê? Porque você honrar o teu trabalho é honrar a Deus. Você tem uma responsabilidade muito grande quando um cliente teu estende a mão e confia no teu trabalho. Ele está te dando o patrimônio que ele construiu e a saúde e segurança da família dele. Então, quer algo mais divino do que isso? Não tem. E o terceiro, vontade de aprender. Então, assim, o mercado é um mercado muito ativo, ele muda muito, né? Para quem começou, como eu, há 3 anos atrás, nós passamos por guerra, pandemia, eleição e loucura, né? A gente, né, o Brasil é um país muito volátil, né? Eu brinco assim, a gente tem alguns fundos que falam special cities. Eu acho que o Brasil é um special cities, né? Aqui a gente só tem situações especiais de todos os lados, o que também traz muitas oportunidades. Então a pessoa tem que ter, vamos lá, quarta, também tem que ser otimista. Então assim, não é de um dia para o outro, é uma profissão muito dura. O próprio Guilherme Benchimol já comentou uma vez numa entrevista dele que é uma profissão de resiliência. Você tem que aguentar o tempo do processo. Aguentou, você vai ter muito sucesso, porque, vamos lá, fazendo também o último paralelo, dos Estados Unidos para cá, nos Estados Unidos tem 300 e poucas milhões de pessoas, aqui nós temos 200 e poucas. Lá tem 300 mil assessores. Aqui você falou, estamos em 20 e poucos mil. Tem muito ainda para crescer. E que dobre, você vai estar entrando num momento muito bom ainda. Lógico, como toda a profissão, você tem que dar o teu sangue, tem que dar o teu suor, mas você tendo garra, tendo a responsabilidade necessária e sendo uma pessoa otimista, a Nipur vai dar todo o time, todo o apoio para, assim como a própria empresa, crescer e fazer a vida de famílias, empresas e pessoas renderem mais. Pessoal, eu conversei com o Renato Carijo Barroso, da Nipur Finance, um dos mais importantes escritórios de assessoria do sul do Brasil. Renato, querido, muito obrigado novamente pela sua presença. Espero te ver mais vezes, hein, querido? Com certeza, muito obrigado, foi um prazer.